Olá, terceira série, então vamos para a nossa aula 2 de física de hoje, tá? Então, na aula 1 nós fizemos os exercícios, eu fiz a explicação dos exercícios das páginas 35 e 36 da apostila para vocês, e agora nós vamos realizar os exercícios da página 37, tá? Então, depois dessas duas aulas, vocês têm que apresentar foto dessas 3 páginas lá no nosso grupo para validar nossas aulas. Então, lá na página 37, nós vamos ter cálculo sobre alguns exercícios falando sobre campo magnético, sobre fios, espiras e solenoide, tá? Que é a primeira parte lá da nossa matéria. Então, no exercício 6, eles estão dizendo que tem um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Então, vou anotar os dados aqui, ó. Corrente elétrica, 2 amperes. Com uma ilustração, aí tem o fiozinho desenhado ali no exercício. Eu quero saber os campos magnéticos gerados nos pontos M e N, tá? E o ponto M está a 10 centímetros do fio, eu vou pôr aqui, ó, 0,1 metros, ponto M, e o ponto N está a 20 centímetros, então 0,2 metros de distância do fio. E eles deram também no exercício que a constante de permeabilidade magnética do meio é o vácuo, que é sempre 4π vezes 10 a menos 7, tá? Tesla metro por ampere. Então, o que nós vamos fazer para resolver esse exercício aqui? Campo magnético gerado ao redor de fio, tá? Só substituindo a fórmula. A fórmula de campo magnético para fio retilíneo é μ vezes I sobre 2πr, tá? Lembrando que vocês vão ter que calcular essa fórmula 2 vezes, tá? O exercício quer saber para o ponto M e para o ponto N. Então, vocês vão utilizar 2 vezes essa fórmula, tá? O μ é o mesmo nos dois casos, o I é o mesmo nos dois casos, a única coisa que vai mudar aqui vai ser o R, tá bom? Então, façam lá o cálculo do exercício 6 através dessa nossa fórmula aqui, tá bom? Agora vamos lá para o exercício 7. O exercício 7 é um exercício de somatória, lá da Federal de Santa Catarina, tá? E vocês têm que um estudante de física realizou um experimento no laboratório para medir a variação da intensidade da corrente que está passando através de um fio retilíneo, tá? Então, mesma fórmula aqui, fio retilíneo. E ele apresenta um gráfico lá, tá? De corrente por tempo. Depois desse gráfico, ele apresenta também 2 figuras, né, da corrente gerando ao redor do fio, do campo magnético gerado ao redor do fio, e vocês têm que marcar as alternativas corretas da somatória. Então, a 01 diz assim, que a carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio condutor entre os instantes 2 e 4 segundos é 4 coulomb. Então, ó, carga elétrica, gente, para eu descobrir através de gráfico, é só fazer a área do gráfico. Tá? Então, ali, ó, de 2 a 4 segundos, se vocês forem visualizar o gráfico aqui, vocês vão pegar ali, do 2 até o 4 segundos, a base vai ser 2 e multiplicar pela altura. É um retângulo, tá? Então, vai ficar só base vezes altura. Vocês vão calcular a área desse retângulo aqui e vão ver se vai dar 4 ou não. Se der 4 coulombs, é porque ela é verdadeira. Se não der 4 coulombs, é porque ela é falsa, tá? Aí a afirmativa 02 diz assim, que a figura 1 representa corretamente as linhas de campo magnético produzidas pela corrente elétrica I no instante 4 segundos. Então, o que vocês têm que observar na figura 1? O campo elétrico, ele é circular, tá? Porque ele sempre, para fios retilíneos, o campo elétrico é circular. O fio tá com um xizinho lá, xizinho significa entrando no plano, e vocês têm que ver se as linhas estão girando para o lado certo ou não, tá? Lembrem lá, ó, xizinho significa entrando no plano, então é o polegar de vocês entrando no plano da página, tá? Olhem como que a minha mão gira aqui, ó, sentido horário, tá? Então significa que o campo magnético vai ser aqui, ó, ao redor, girando no sentido horário. Tá? Vocês vão ver lá se a figura 1 está certa ou está errada, para ver se marca 02 ou não.
A 0,4. Os elétrons se deslocam no fio com uma velocidade próxima à velocidade da luz? Não, os elétrons eles são muito mais lentos. Eles se movem com uma velocidade bem abaixo da velocidade da luz, tá bom? E a 0,8. O número de elétrons que atravessam uma seção transversal no fio condutor entre os instantes 2 e 6 segundos é 2,5 vezes 10 a 19 elétrons. Então, ó, primeiro vocês vão utilizar aqui, fazer a área do gráfico de 2 a 6 segundos para descobrir a quantidade total de carga, tá? Depois, para descobrir o número de elétrons, a gente vai relembrar dessa fórmula lá do comecinho da nossa primeira apostila desse ano, que é igual a N vezes E, tá? O que vocês vão descobrir fazendo a área do gráfico? O N é o que o exercício está pedindo, que é o número de elétrons. E o E é sempre, lembram lá a carga elementar do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, substitui aqui nessa fórmula e descobre o N, tá? Para saber se essa alternativa vai estar certa ou não. Então, esse aqui é o exercício 7. Ah, não, desculpa, continua lá então. A 16. A figura 2, só vou virar aqui que não cabe mais. A figura 2 representa corretamente os vetores campo elétrico e campo magnético produzido pela corrente elétrica num ponto próximo ao fio condutor no instante 4 segundos. Então, a figura 2, ela é assim, ó, gente. É o fio, né, com xizinho, que significa corrente elétrica entrando. Tá o campo magnético aqui em volta, no sentido horário, tá? E eles estão dizendo que o campo magnético está aqui e o campo elétrico está para lá, tá? Então, aqui, ó, campo magnético, meu polegar entrando no plano, minha mão vai girar no sentido horário, essa flechinha aqui está correta. Nesse ponto tangente aqui, ela está descendo. Mas o campo elétrico, eu não sei se vocês lembram disso ou não, mas campo elétrico, ele sai da carga positiva e entra na carga negativa, tá? Então, ali, como ele está falando que o objeto tem uma carga positiva, pela área do gráfico a gente vai descobrir que a carga dele é positiva, né? Então, a flechinha está saindo, está correto também. Se fosse carga negativa, a flechinha tinha que estar entrando, tá? Porque o campo elétrico sempre sai da carga positiva e entra na carga negativa. A afirmativa 32 diz que a intensidade do campo magnético a 1 metro do fio no instante 5 segundos é 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, vocês vão ter que calcular, tá, o valor desse campo magnético por essa fórmula aqui, ó. Mi vezes I sobre 2πr. O Mi é 4π vezes 10 a menos 7. O I, vocês vão ter que olhar no gráfico, ó. A 5 segundos o I vale 1, tá? O 2π é da fórmula e o R eles querem saber a 1 metro de distância, então vai ser 1. Vocês vão calcular aqui e ver qual que vai dar o valor, se vai dar correto ou não, tá? E a 64 está dizendo que a intensidade da corrente elétrica média no fio entre 0 e 6 segundos é de 0,5 amperes. Vocês têm que calcular a área, tá, do gráfico total para descobrir a intensidade média, tá? Então, façam lá esse exercício. E vamos para o próximo, que é o exercício 8. Então, o exercício 8, vocês têm uma espira circular. O raio dela é 4 centímetros. Ela está imersa no vácuo, onde a constante de permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. E ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica de 6 amperes. O exercício quer que vocês calculem o valor do campo magnético e o sentido. Então, ó, campo magnético para espira, Mi vezes I sobre 2R, tá? É quase a mesma fórmula, a gente só tira o π da parte de baixo da fórmula, tá? Então, vocês vão calcular aqui com esses dados para descobrir o valor do B. E para saber se ele está entrando ou saindo do plano, ó, a espira de vocês está assim, do exercício. A corrente elétrica está entrando desse lado aqui, tá? Então, aqui no centro da espira, ó, vamos analisar. A corrente está entrando e está subindo aqui, ó. Então, ela entra aqui fora,
gira lá por trás e sai aqui no centro da espira. Então, ela está saindo, tá? Bolinha com pontinho dentro significa saindo. Campo magnético saindo no centro da espira. Tá? E para descobrir o valor, vocês calculam através da fórmula. E o último exercício, que é o exercício 9, ele está falando sobre um solenoide, tá? Então, ele tem 100 centímetros de comprimento. Seria 1 metro, né? 100 centímetros. Ele tem 20.000 espiras. 20.000 voltinhas. A corrente que está passando por ele é 5 amperes. E a constante de permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. O exercício quer que vocês calculem o valor do campo magnético no interior do solenoide, tá? Então, o campo magnético para solenoide, a fórmula é N vezes I vezes Mi divididos por L. Tá? Então, vocês vão aplicar aqui na fórmula, o N é 20.000, o I é 5, o Mi é 4π vezes 10 a menos 7 e o L é 1 metro. Vocês vão descobrir o valor do campo magnético que está passando no centro do solenoide. Tá? E daí marcam a alternativa correta. Então, se vocês tiverem dúvida em algum desses exercícios aqui, podem me perguntar, podem tirar dúvida. E daí depois vocês mandam foto dos exercícios 1 até o 9 lá no grupo, para validar a participação na aula de hoje, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.